pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Entrevista com Aprovado. Meu nome é Dani, eu faço parte aqui do time do quadro e hoje a gente vai bater um papo bem legal com o Ian, que acabou de ser aprovado na SpaceX. Dá um oi aí pra galera, Ian. Olá, boa tarde. Então, nesse papo aqui a gente vai conhecer um pouco mais, né, dos segredos aí do Ian, como foi a preparação dele, o que ele fez, que ele acha que melhorou pra caramba essa preparação, quais dicas ele pode dar para vocês. Mas antes da gente começar, né, de vocês descobrirem todos os segredos aí, não esquece de curtir o vídeo, de deixar aquele like, comenta, compartilha, ativa o sininho. A gente tem muito conteúdo bacana aqui no YouTube do quadro, a gente coloca aula, tem mentoria, tem conteúdo sobre redação, então fica de olho aqui nos conteúdos que são muito bacanas. Mas agora vamos para o que vocês estão interessados mesmo em saber, que é a história da aprovação do Ian. Aí, Ian, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como que foi a sua história da aprovação. Se apresenta para o pessoal, fala quem você é, quantos anos você tem, de onde você vem, quando que você começou a estudar, como que você estudava, quanto tempo você passou aí na preparação, um resumo de como foi a sua história aí até a aprovação na SpaceX. Bom, meu nome é Ian Lucas, tenho 21 anos, falo do estado de Sergipe. Na verdade, eu sempre quis o Exército, especialmente a SpaceX. Eu tentei SpaceX por 5 anos, mas desde o meu primeiro ano do ensino médio eu venho estudando, já focado nisso já. No meu terceiro ano foi a primeira vez que eu fiz minha prova. Foi muito ruim porque, apesar de eu estudar em um colégio bom, ele era voltado só para o Enem, para medicina, engenharia, direito, então não tinha uma preparação para vestibulares mais tradicionais, especialmente para a SpaceX, para concursos militares. Então eu tive que fazer por 2 anos uma preparação sozinha. Tive o apoio de um cursinho, só que era um dia na semana, então era bem sozinho, se desenvolver autonomia. E eu conheci o quadro, acho que foi em 2018, que eu fiz 2019 e 2020 esse ano. Eu conheci, foi muito bom a minha experiência, porque me ajudou a ter um acompanhamento. O acompanhamento lá me ajudou a definir uma estratégia de ensino, de estudo, sistema de tira dúvidas, sistema de metas, foi muito importante para me estimular. De manhã minha eficiência não era tão boa, então eu preferia estudar mais à noite. Eu acordava de manhã, pegava uma matéria que eu tinha mais, gostava mais, tinha mais facilidade para não ser muito difícil pela manhã. Pela tarde, que era um momento que eu tinha uma boa eficiência, então eu pegava uma matéria que eu tinha mais dificuldade. Aí pela noite eu estudava uma matéria já mais tranquila para fechar bem o dia, para não ter problemas de me estressar à noite, então eu evitava. Eu estudava cerca de 7 horas por dia. Quando eu já estudava certinho, mas quando eu estudava por conta própria e no outro colégio eu estudava todo dia, toda hora era hora, sem descanso, sem nada. Então eu acabei sendo bem prejudicado por causa disso. Alguns problemas de saúde eu desenvolvi. Você falou que você tentou, né, no ensino médio, não passou. Aí eu queria entender o que te motivou a continuar. Porque tem muita gente que desanima com a reprovação, né? A pessoa vê um resultado negativo e fala, então eu acho que esse negócio aqui não é pra mim não, deixa eu pensar um plano B, deixa eu fazer uma outra coisa. Mas por que você não desistiu, assim? O que te fez falar, não, vou tentar de novo e de novo até conseguir? Olha, eu nunca me vi fazendo outra coisa, nunca me imaginei. Já tentei pensar em medicina, direito, mas o que sempre me motivou foi a carreira militar. Eu já tinha passado outras vezes no concurso da ESA, não me estimulava tanto quanto a SpaceX. Grato muito também pelo apoio dos meus pais, porque puderam. Eu não precisei trabalhar para me manter, então, e estudar, que é bem difícil, mas eu tinha um tempo livre, eu preferi encarar as coisas pela boa perspectiva, entende? Eu encarava cada ano que eu passava como um ano de experiência que eu adquiria. Quando as pessoas me perguntavam, você vai tentar pela 4ª vez. Aí bom, porque quando você vai pela 4ª vez pelo caminho, você sabe por onde deve ir, por onde não deve ir, o que fazer, você conhece mais o caminho. Então eu encarava como uma experiência, já chegava mais tranquilo na prova. E pela última vez, 5ª vez esse ano, eu fui bem mais tranquilo, bem mais focado e sabendo o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu ia enfrentar. Boa. Você falou que quando você estudava mais sozinho, né, no ensino médio e depois
quando você começou os seus estudos aí antes do quadro, você estudava mais horas do que você começou a estudar quando você começou com o quadro mesmo? Eu estudava, acordava bem cedo, que eu estudava pela manhã, estudava toda hora. Eu ficava no colégio de 7 horas até 1h15 da tarde, continuava estudando lá, voltava para casa, que o deslocamento era cerca de 1h30 para minha casa. Então, chegava em casa um pouco mais cansado e continuava estudando até 3, 2 horas da manhã. Então, era só colégio, escola, colégio e estudo. Nossa, não, então que bom que a gente conseguiu te ajudar aí a gerar um pouco mais de eficiência, né? Diminuir aí essas horas. Não, até porque uma das coisas que leva à aprovação é você ter a mente descansada, né? Se você não consegue descansar, não tem tempo para dormir de fato mesmo, você não consegue memorizar de fato aquelas matérias que você estudou ao longo do dia. Então tem muita gente, inclusive, que acha que tem que estudar 12 horas por dia, 14 horas por dia e esquece que o descanso é fundamental para a aprendizagem. Exatamente. O ócio faz parte da aprendizagem. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Como que você ficou conhecendo o quadro, assim? Onde que você viu a gente? Eu vi pelas redes sociais. Eu já tinha visto, já assistia, como eu estudava sozinho praticamente por 2 anos, eu assistia muitas videoaulas, muitas resoluções de questões e eu acabei por visualizando algumas questões respondidas no quadro, ainda quando eu era bem iniciante, quando tinha só aquela tela verde com as pessoas explicando lá. Gostei da metodologia, gostei da explicação e fiquei interessado com algumas propagandas que apareciam. Aí eu entrei no site, vi alguns depoimentos, algumas aulas que foram bem importantes e foi assim que eu conheci, que eu gostei muito, eu fiquei muito interessado. Quando você chegou para sua família e falou, tipo assim, quero fazer esse curso aqui que eu vi na internet, eles tiveram alguma objeção, tipo, com relação ao preço, ao fato de ser online? Como é que foi a receptividade da família em si? Graças a Deus, o meu pai, ele sempre me incentivou. Não era a carreira que ele queria que eu cursasse, seguisse, mas por ele já ter servido ao exército, ele já conhecia um pouco e admirava também a estrutura da instituição. Quando eu falei, ele sempre soube que esse era o meu desejo, e quando eu falei que o cursinho cursar, ele apoiou, porque sabia que estudando sozinho é muito difícil, porque ele já tinha enfrentado isso já, quando ele fez o concurso dele, e ele me apoiou, ele nunca se importou com esse negócio de preço, se fosse para um propósito bem definido, se tivesse empenho, que ele via que eu tinha empenho, ele não mediu esforços, tanto para pagar meu colégio, e no meu cursinho também ele não teve nenhuma objeção e me apoiou. Aí você falou que, pelo que eu entendi, você sempre teve o hábito de estudar muitas horas, né? Mas aí, mesmo estudando muito, por que você acha que você não foi aprovado nas primeiras vezes? Qual que era a sua dificuldade? Tipo assim, o que te barrou? Falta de estratégia, porque não é só você estudar as matérias, a parte teórica e fazer exercícios de maneira descontrolada. É bom você controlar o tempo por questão, já adquirindo uma estratégia de ver como as questões são elaboradas, elas sempre têm um padrão. Então, você encontrar esse padrão é importante. Você não gastar muito tempo só com as matérias que você gosta, mas sim com as que você precisa. O inglês era péssimo, então eu negligenciava o inglês. Achava, não, lá vai ser... Lá eu me viro, aí isso nunca dava. Então, eu focava só nas matérias que eu mais gostava. Você acaba se enganando, achando que está evoluindo, mas na verdade você só está não sendo eficiente. Entendeu? Você tem que encarar seus problemas de frente. Também eu acho que a falta de experiência de resolução de prova, você acaba ficando nervoso, não sabe por onde começar. Então isso foi bem difícil para mim. Acho que eu desenvolver essa mentalidade com o tempo, entendeu? Sim, sim. E a gente conseguiu resolver um pouco a sua objeção com o inglês, pelo menos? Sim. A professora Ana Carolina, se não me engano, é muito boa, muito boa. Bom. Você falou aí muito de resolução de questão, de entender o esquema da prova mesmo e tal, e isso é muito importante para a aprovação e, de fato, tem muita gente que negligencia mesmo. Até uma das coisas que a gente fala bastante é que tem que ver aula e fazer exercício, fazer simulado. Como que você conseguiu encaixar essa rotina aí de fazer mais questões e de fazer simulados dentro dos seus estudos? Eu sempre soube que você tem que, para você aprender a dirigir, por exemplo, só dirigindo que você vai aprender a andar de bicicleta, só andando de bicicleta. Se na prova você vai encontrar questões, você tem que aprender a como acertar as questões, que é o mais importante. Então, você tem que aprender o assunto bem,
e depois fazer bem a prova. Controlar seu tempo, saber controlar seu tempo e não ficar nervoso. Eu já tinha o hábito de responder muitas questões, para mim, quanto mais melhor. Só que eu passei a prezar pela qualidade e não pela quantidade. Então, você pegar uma questão do IME, por exemplo, que são questões mais longas, é importante porque você tanto testa o seu nível de dificuldade de elaboração de questões quanto o seu controle sobre o assunto. E também é importante você pegar questões de níveis mais superiores ao que você vai encontrar na prova, porque esse é o diferencial. O que é básico todo mundo sabe, você tem que saber o que os outros não sabem. Já a responder simulados, sempre achei muito importante. Não prezava só simulados do quadro, eu fazia simulados praticamente toda semana, todos os simulados que eu encontrasse eu fazia a correção do simulado na outra semana com assuntos que eu já tinha mais dificuldade, como eu já tinha completado meu ensino médio, então eu já sabia onde esses assuntos estavam, se era no terceiro ano, se era no segundo. Assistia novamente às aulas e fazia os exercícios e tentava reforçar aquela parte. Sua preparação durou bastante tempo, né? Ela valeu a pena, ela compensou. Mas teve algum momento que você pensou assim, quer saber, vou desistir desse negócio aqui, isso aqui não é pra mim? Teve algum momento de baque, tipo assim, nossa, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Ou você sempre soube e foi isso aí? Rapaz, acho que todo momento, quando você está estudando e vê a concorrência aumentando, vê a nota de corte aumentando muito, especialmente ano passado, a nota de corte foi muito grande. Aí você fica um pouco mais assustado, mas eu não sabia para o que eu fazer, entendeu? Outra carreira, eu não me imaginava em outra carreira. Já tinha investido muito tempo, então acho que foi no meu 4º ano, no ano passado, que quando eu já tinha passado para a ESA, eu fiquei, vou para a ESA, não vou mais. Eu pensei, falei com meus pais, então, um ano só, se eu não tentar esse ano, eu vou me arrepender, porque foi um ano que eu não tentei. É melhor você ter fracassado no ano do que você ter desistido de não tentar. Então, só mais um ano eu tentei, vou jogar o que eu tiver aqui para tentar e para conseguir. Boa, e conseguiu, né? Olha que coisa boa. Meu Deus. E você conhece, assim, eu estou bem curiosa para entender por que você sempre quis essa carreira militar. Você conhece alguém da SpaceX, algum amigo que seu passou, algum familiar? O motivo desse sonho tão grande, assim? Olha, eu tenho alguns familiares que eles são militares, são da polícia, bombeiro, do exército só de 2º grau, que é um primo do meu pai. São 2 primos, na verdade, que eles são oficiais do exército, mas eu não tinha proximidade com eles, não tenho, na verdade. Então, mas desde pequeno eu sempre costumava brincar com meus primos, isso sempre me motivou. Minha avó morava próximo a um quartel, então quase todo final de tarde a gente ia lá só para ver eles recolherem a bandeira, formatura, isso direto, sempre nos motivou. E eu me lembro até a primeira vez que eu estava na casa da minha tia e vi a propaganda da SpaceX, que ele falava sobre se inscreva seja um oficial na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu imaginava realmente um monte de agulhinhas pretas assim só. Aí, esse ficou na minha cabeça e só foi crescendo o sonho de ingressar na academia. Aí, tem muita gente que tem muita curiosidade em saber como que é a rotina de estudos de alguém que passou. Meio que Globo Repórter, sabe? Onde vivem, do que se alimentam. Então, eu queria que você contasse de uma forma mais detalhada como que era a sua rotina. Você acordava, o que você fazia, qual que era a ordem dos seus estudos, você estudava todo dia, não estudava? Acho que é o que o pessoal fica mais curioso para saber, sabe? Bom, então tentar ser detalhista. Bom, eu acordava por volta das 8 horas. Digamos, vou pegar um dia base, que era segunda, por exemplo. Eu estudava uma matéria mais leve. Isso eu levava para os outros dias, que era mais leve. Para mim, mais leve é o quê? Era história, geografia, que é uma matéria que eu tenho mais facilidade, das ciências humanas. De tarde eu pegava uma matéria que eu gosto também, que são as exatas, mas que não era muito bom. Eu gosto que me estimula a pensar, é uma coisa nova que você encontra, uma resolução nova, mas não é aquela que eu tenho uma facilidade. Então eu pegava uma matemática, física, química.
Então eu estudava essas matérias com mais afinco, assistia todas as aulas gravadas, estudava por livros de apoio, tinha bons livros de apoio que eu conversei com alguns tutores para eles me indicarem, fazia as listas do quadro e o assunto que eu tivesse mais dificuldade eu fazia por esses livros de apoio. Então eu estudava, digamos, se eu acordei 8 horas, eu estudava de 9 às 12, que era a hora do almoço. Então eu voltava a estudar 2 horas e acabava 5 e alguma coisa, 5 e meia, que eu ia para academia, é muito importante fazer um exercício, alguma coisa para ali desestressar, ou ia para o jiu-jitsu, então eu fazia o jiu-jitsu de 7 às 9, então eu ia para academia, voltava, depois do jiu-jitsu que eu chegava, eu pegava uma matéria mais leve, que era literatura, história, fazia uma revisãozinha de história, geografia, talvez alguma coisa de inglês, uma coisa mais básica, uma revisão de gramática, algo do tipo. E qual que você acha que era a sua maior dificuldade na hora de estudar, assim? Qual que era o seu sabotador, digamos assim? O que te puxava para baixo e você precisava lutar ali sempre? Eu nunca fui bom em gravar datas e ser muito decoreba. Eu nunca gostei. Então, matérias que puxavam mais para isso, como português, inglês, história mais ou menos porque eu desenvolvia pelo contexto, mas português e inglês. Matemática até não, que eu acabava desenvolvendo eu preferia desenvolver o raciocínio da questão e não decorar simplesmente o que não dava para fazer com português e inglês, que é aquela regra e pronto. Então, matérias mais difíceis, que exigem mais você decorar as regras, isso era mais difícil para mim. Então, você era mais do time das exatas? Eu prefiro. E se você pudesse falar, assim, sei lá, as 3 coisas que você mais sentiu uma transformação na sua forma de estudar, na sua forma de aprender, quando você começou a estudar com o quadro, assim, quais foram os 3 pontos chaves de virada? Eu senti uma transformação, mas quanto às exatas, que apesar de eu gostar, eu não tinha uma facilidade como eu via em alguns colegas, por exemplo. Eu nunca fui um aluno muito bom, mas nem fui ruim, era um aluno mediano. Nas exatas, porque eu sentia a falta de aulas direcionadas para os tópicos que eu iria enfrentar na prova. Então, com o professor Figueira, ele muito detalhista, sempre foi muito detalhista, então é bem claro na minha memória como eu aprendi e ficava motivado por aprender coisas que eu não sabia, então você acaba ficando mais confiante. Então, desenvolver essa autoconfiança por ver que você está se desenvolvendo, que você está aprendendo, é muito importante. Eu acho que eu considero isso mais marcante. Legal demais. Muita gente cita o professor Figueira, ele é bem amado por todo mundo aqui. O cara é muito bom, é inegável. E se você pudesse mandar um recado para os nossos professores, assim, o que você falaria para eles hoje? Olha, primeiramente, parabéns por eles terem conquistado o que conquistou. Eu costumava pesquisar os currículos dos professores, Felipe, por exemplo, Figueira, então eu via o que eles alcançaram e confiava mais neles pelo que eles passaram, porque eles foram pelo caminho que eu queria. O que eu diria para eles era muito obrigado, primeiramente parabéns e muito obrigado pelo apoio que passaram, porque mesmo sem conhecer, você percebia a dedicação e a disponibilidade deles para ensinar, para tentar sempre melhorar a cada aula. Também o professor Nicolás de História é fenomenal, que eu gostei muito. Então, parabéns, muito obrigado e continuem dando esse tipo de aula porque vai ajudar com certeza outros alunos a criarem gosto pelos estudos. Porque para a maioria das pessoas não é tão prazeroso estudar, que não tem um foco definido. E isso fica muito mais difícil se você tiver professores que também não estão dispostos a ensinar. Então, quando você tem tanto alunos motivados e com professores bem preparados, isso é muito bom. Então, parabéns e continuem com essa garra de vocês. Muito obrigado. Transmitiremos o recado aí para eles. E tem uma pergunta que a gente gosta muito de fazer, porque ela costuma... As respostas são sempre muito legais. Então, eu queria que você contasse se você teve aquele momento de, putz, eu acho que agora eu vou passar. Sabe, aquele momento que você
tem aquele estalo e fala, caramba, eu tenho chance real, eu acho que agora vai. E, sinceramente, todo ano eu pensava isso. Eu pensava, esse ano vai. Mas foi nesse meu último ano, porque eu já estava já de saco cheio, já joguei tudo pro alto. Ou esse ano vai ou não vai mais. Então, eu já estava bem confiante, porque eu estava confiante no que eu tinha feito. Fiquei em paz comigo mesmo, porque nos outros anos eu ficava, deveria ter estudado mais, deveria ter me esforçado mais, mas esse ano eu tive algumas crises de enxaqueca por ansiedade, fiquei aí uma semana internado. Aí eu já vi que isso já estava fazendo, já tinha alguns efeitos negativos no meu corpo. Aí eu já decidi trabalhar minha mente para falar, bom, eu fiz o que eu pude e tentei até onde eu pude. Então eu não posso me queixar no futuro, eu não consegui isso porque eu não me esforcei. Não, eu fiz até onde eu pude e o que tem para ser será, porque eu fiz até o meu limite. Então nesse ano eu fui bem tranquilo, me encarar de frente mesmo a questão, sem medo, tanto que eu resolvi as questões já de primeira, assim, já acabei a prova acho que 1 hora antes, ou seja, eu respondia com bem tranquilidade e sem aquela preocupação de não posso errar, então não, eu sei isso e eu vou fazer e pronto. Estava tão bem preparado que a prova foi quase um exercício, então, né? Eu senti, até os próprios simulados do quadro, ele eram bem mais difíceis que a própria prova, porque a prova, ela acaba obedecendo alguns padrões que eu já conhecia por responder. Eu respondi desde 2000, se não me engano. De 2000 até 2020 eu respondi as provas. Então eu já conheci o padrão permanece sempre o mesmo. Já no simulado você não encontra isso, você tem algumas questões que fogem porque é aquele algo a mais que eles colocam. Já cheguei na prova já bem acostumado, digamos assim. E como que você descobriu que você tinha sido aprovado, né? Me conta desse momento aí, como que foi? Quando eu acabei a prova e vi o gabarito no dia posterior, eu vi que não tinha sido tão bem quanto exigia ser ano passado, porque a nota de corte ano passado foi muito alta. Então, a minha nota não foi tão alta quanto a de corte do ano passado. Então, já tinha desistido já. Então, não foi, vou para essa mesmo. Já tinha mais certeza que seria aprovado lá. Aí foi quando liberaram a nota de corte, eu estava vindo da academia, não lembro exatamente o dia, se não me engano foi numa quarta-feira, que eu estava vindo da academia e vi ali no Instagram, liberaram a nota de corte da SpaceX. Aí quando eu vi, eu não acreditei, porque, peraí, eu tô vendo um ano errado aqui, que é 67. Aí quando eu fui ver lá, eles liberaram a lista de aprovados para corrigir a redação, aí que eu tinha visto e também na página do candidato eu vi minha nota e eu vi que tinha expectativa de ser classificado. Foi aí que eu fiquei, caraca, a chance voltou, a esperança voltou. Vou corrigir, a expectativa voltou. Você achava que uma coisa estava sem jeito, aí aparece lá seu nome na lista de repente. Eu sinceramente fiquei surpreso, muito surpreso. Aí fiquei feliz, aí contei pra minha namorada lá na academia, aí o professor lá do jiu-jitsu já queria comemorar do jeito deles lá, aí calma, falta a redação. Aí quando eu recebi a nota, a final, a gente comemorou lá. Foi muito bom. Boa, legal demais, muito bom ver essas histórias de aprovado. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Ian do passado, assim, o que você falaria para o Ian de 5 anos atrás que estava começando a estudar? Talvez confiar no que os outros estão passando para você, nos conselhos de quem já passou pelo que você passa, porque eu ouvi alguns conselhos de alguns aprovados que não precisava estudar tanto, mas eu me achava mais confiante somente se eu estudasse muito. Então, ouvi os conselhos das pessoas quanto aos estudos e quanto à vida, porque a você não ficar obcecado muito por uma coisa. Você ficar focado é importante, mas obcecado não, porque você tem sua vida para viver. Eu deixei de namorar esse tempo que eu fiquei 7 anos sem namorar ninguém porque eu queria estudar somente. Então, de certo modo, você acaba negligenciando uma parte da sua vida para se dedicar a um sonho. Então, aproveitar mais as oportunidades, sair
é importante sair com os colegas. Domingo, tirar um dia de domingo para relaxar é muito importante. Então, aproveitar a vida, não perder a sua juventude, porque você fazendo do jeito certo e com moderação, mas com garra e eficiência, dá para chegar ao mesmo resultado, porém com muito mais qualidade. E a gente está com muitos alunos aí que agora estão se preparando para chegar onde você chegou, né? Que conselho que você daria para eles? Assim, muitos vão ver esse depoimento, e eu sei até de muitos alunos que assistem essas entrevistas como uma forma de motivação mesmo, para falar, pô, se o cara conseguiu, eu também consigo. Qual conselho você daria para eles aí? Eu já fui um desses alunos que assistiam, eu colocava, até mesmo fazendo a barba, pintando o cabelo, era um celular do lado, ouvindo os depoimentos, você acaba se motivando muito com isso. E o que eu diria para eles, olha, especialmente para quem está fazendo carreira militar, a carreira militar é uma carreira que você vai enfrentar desafios todo dia. Então, se você não desenvolve a perseverança de continuar todo dia estudando, talvez você devesse repensar a carreira militar como sua profissão no futuro, porque problemas, pressão psicológica você vai enfrentar. Então, se essa meta que você quer chegar, você tem que carregar essa cruz. Talvez você seja mais eficiente se você aprender a carregar do jeito certo, mas o peso você vai ter que carregar. Você vai ter que enfrentar a concorrência. Não se preocupe com a concorrência, se preocupe em fazer a sua parte, porque não importa o que o outro está fazendo, a prova vem fácil ou difícil para todo mundo, então não importa os outros, foque em você, compartilhe seu conhecimento com seus amigos. Se você tiver grupo de estudo, mas é de estudo mesmo, não é de conversa, para você trocar questões e debater, ensinar é muito mais eficiente do que você ouvir. Então você falar, tentar explicar para si mesmo ou para outros, é um importante método de você ser eficiente. Tenha calma, às vezes você sabe disso, mas é difícil você pôr em prática, que é a confiança no futuro. Quem é cristão, a confiança em Deus ou em outro ser que eles acreditam. Mas eu tinha expectativa e sempre disse, se Deus me deu essa oportunidade de sonhar, isso é porque eu sou capaz de chegar até lá. Eu não vejo nenhum empecilho porque eu não chegaria, a não ser por mim mesmo. Eu tenho tempo, eu tenho vontade. Eu não sou muito bom nessa matéria, mas tem um jeito disso aqui ser vencido, tem um jeito disso aqui ser entendido. Você vai resolvendo as questões, não vá dando prioridade somente as que você gosta, dê as que realmente você precisa. Viu a sua dificuldade? Vá lá na sua dificuldade. Não fique enganando a si mesmo, achando que está em algum lugar quando você não está. Então, vá a sua dificuldade, tenha persistência, tenha momentos de lazer, que é muito importante. Não foque somente no estudo, a vida não só o estudo. O estudo é importante, mas não é só isso. Você tem sua vida para viver, então estudou uma semana, focado mesmo, forte, tira um fim de semana, o domingo para ir à praia, conversar com os amigos, aí para sair com a namorada, porque isso você vai chegar renovado na outra semana para mandar ver também forte. Cuide bem da sua saúde, porque é importante. Não adianta você estar esgotado psicologicamente, porque isso não vai adiantar você estudar. Eu estudava muito pela madrugada, cansado, tomava café para ficar acordado, tudo para ficar acordado o mais tempo possível, só que não é eficiente porque você não aprende, então é tempo jogado, era melhor você estar dormindo, tempo jogado fora. Então durma bem, se alimente bem, pratique exercícios importante o funcionamento do seu corpo e estude com afinco e com vontade. Se prepare para o pior e espere o melhor. Sempre pegue questões de níveis acima do que você vai encontrar. Então, como eu queria SpaceX, eu pegava desde a ESA, ia para SpaceX, F1, Escola Naval, e Itaime eu já estava ali já no meu máximo já, porque o básico, o simples, todo mundo sabe, você tem que saber o que os outros não sabem, o que vai ser o diferencial. Bom, é um bom conselho, muito bons esses conselhos aí. E aí, para a gente encerrar, a grande pergunta, né? Qual que você acha que foi o segredo da sua aprovação? O grande segredo que te fez chegar lá? É segredo que não é segredo, porque você não acredita, não fica muito confiante naquilo até você conseguir. A ficha meio que não cai ainda quando você consegue, porque é um caminho, é constância. Acho que diria constância e persistência e aprendizado, ou seja, você aprender a combater, você aprender a lutar, aprender a estudar. Então é isso, você
usar os métodos certos e não ter pressa da sua aprovação chegar. Ela vai chegar, você tendo pressa ou não. Só que quando ela chegar, você vai estar mais desgastado ou não, você vai ter curtido a vida mais ou não. Então, seria a constância. Errou, é natural errar. Ninguém aprende a andar sem cair. Então, ninguém vai aprender ninguém vai ser aprovado sem errar, e sem ser reprovado, a maioria das pessoas são reprovados. Já sabia disso e você tem que saber também. Alguns felizados são aprovados de primeira, mas eu garanto que são minoria. Tem uma frase que eu até escrevi no meu quarto, que é lá da ESA, que tem no curso de infantaria. É o seguinte: se o caminho se fizer persistente, faça com persistência esse caminho. Ou seja, seja resistente nesse caminho e vá até o final. Não desista não, porque é sua vida, velho. Quem vai colher os frutos ou os prejuízos dela é você. Se você quer o melhor para você e acha que o melhor para você é seguir na carreira militar ou seguir na medicina, corra atrás. Encerramos bem com uma belíssima frase diretamente do quarto do Ian, que escreveu lá no quarto. Quero te agradecer demais por ter batido esse papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitos alunos. Foi muito bom conversar com você. Muito sucesso nessa carreira nova que está apenas começando, né? Tem um longo caminho aí pela frente, mas tenho muita certeza, nós e todo o time aqui do quadro, que você vai brilhar cada dia mais aí. Obrigado. Agora é preparar para o teste físico. É isso aí, teste físico. Bom, mas você já estava na academia, né? Já estava fazendo jiu-jitsu e coisa e tal, então... Já tem um preparo físico bom. Agora é a corrida. A corrida que tá pegando um pouco, mas... Se o caminho se fizer persistente, faça com persistência esse caminho. É isso aí, boa. Muito obrigada. Para você que assistiu aqui o vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários qual que você acha que vai ser o seu segredo da aprovação. O que você está fazendo aí, que você acha que é um diferencial e tal. E aí, quem sabe você não vai ser o próximo que vai mandar um depoimento para a gente também. Então, não esqueça mais uma vez de curtir o vídeo, de comentar. Um beijo para todo mundo e muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.